Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar aqui seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar de uma classificação bem simples, tranquila, em que não exorta muitas delongas. É a classificação número 8, em que trata sobre os contratos de execução imediata, diferida e de trato sucessivo. Essa classificação ela leva em consideração, portanto, o momento da execução e quanto ao momento do cumprimento do contrato. Veja, pessoal, pontualmente que o contrato ele tem um momento de início, de execução e conclusão do mesmo. Assim sendo, pessoal, no que tange no que se refere a essa classificação, ela pondera a análise quanto ao momento da execução, finalizando com o cumprimento do mesmo contrato. Assim sendo, eu posso ter um contrato cuja execução era imediata, eu posso ter um contrato cuja execução é imediata, ou posso ter um contrato cuja execução ela é continuada. Ela sucede-se constantemente através de tratos sucessivos. Bem, classificação bem tranquila, bem fácil, vamos lá. Contratos cuja execução é imediata, pessoal, é aqueles em que o momento, portanto, do aperfeiçoamento da vontade e, subsequentemente, o cumprimento da execução é imediato, pessoal. O indivíduo manifesta sua vontade e, de forma correlata e dela pertinente, ocorre, portanto, o cumprimento do contrato. É a situação em que envolve, por exemplo, o contrato de compra e venda sobre um bem imóvel fungível cujo pagamento é feito à vista. Veja que, categoricamente, nesse exemplo em contexto, nós estamos levando em consideração o chamado poder aquisitivo. E o que seria o poder aquisitivo? É um fenômeno econômico, foi um estudado da economia, em que pondera a capacidade de barganhar alguém, ou seja, de fazer valer, portanto, a sua vontade, quanto ao preço, quanto à oferta do bem. Nesse contexto e consequência, essa classificação deixa bem claro que é um contrato cuja o cumprimento, o adimplemento obrigacional, ele é imediato. Cito como exemplo um contrato de compra e venda cuja o adimplemento da obrigação ela se deu através de um pagamento à vista. Bem, na outra classificação, os contratos de execução diferida são aqueles, pessoal, cujo cumprimento não é imediato ou instantâneo, é imediato. Significa dizer, pessoal, que há, portanto, uma modulação da ocorrência do cumprimento do contrato. Pessoal, não vamos achar que quando você, por exemplo, compra uma geladeira, você compra uma televisão, você compra um carro, você compra o bem e parcela as prestações, financia, portanto, esse bem, significa dizer, pessoal, que já encerrou o contrato. Não. Seria assim muito mole, né? Seria muito fácil. Mas não é o caso não, meu querido, minha querida. Olha só, o camarada assina o contrato, tem inclusive a posse do bem, mas o contrato está em vigor. O contrato está em vigor, o contrato produz efeitos. Tanto é que se ele não arcar com o pagamento das parcelas das prestações, o que pode incidir, dar incidência, pessoal? Será a situação em que o devedor em mora irá submeter, portanto, pessoal, com a competente ação de cobrança. Levar, portanto, nesse contexto, a classificação de execução diferida quando o cumprimento do contrato não é imediato. Pelo contrário, pessoal, o cumprimento do contrato é imediato. Razão pela qual cito como exemplo os contratos de compra e venda cuja a forma de pagamento, pessoal, é por intermédio de uma nota promissória ou por um cheque pré-datado. A propósito, pessoal, é importante assinalar nessa classificação o conceito jurídico de títulos de crédito. Nesse contexto e consequência, vamos aqui, pessoal. Olha só, artigo 887, olha o que diz. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeitos quando preenche os requisitos da lei. Pessoal, o título de crédito, a expressão título, vem com um antecedente histórico, transmitindo a ideia de cátula ou cátula. Subsequentemente, a expressão crédito vem do latim credere ou creditum,
dando a conotação de confiar, pôr em confiança alguém. Nessa matriz e consequência, quando se fala assim título de crédito, você está falando pontualmente em um documento em que materializa uma relação de confiança. Eu não estou falando aqui de uma moeda fiduciária, um papel moeda. Não, não, não. Eu estou falando dentro da chamada autonomia privada, em que o indivíduo ele pode negociar e nesse contexto de consequência ele pode ter a opção como forma de adimplemento da obrigação o título de crédito. Lembrar pontualmente, pessoal, que o título de crédito ele é um documento que é passível de circulação, viabiliza, portanto, a circulação de riqueza. Nesse contexto de consequência, pessoal, documento necessário faz referência ao princípio da carnalidade, subsequentemente o princípio da literalidade, direito literal, e, de forma correlata e sucedânea, autônomo, princípio da autonomia. Nesse contexto de consequência, os contratos de execução diferida são aqueles em que o evento da ocorrência do adimplemento é futuro. Então, nesse contexto, como dando um exemplo, a nota promissória ou cheque, pré-datado ou pós-datado, o adimplemento da obrigação ela é dilatada para frente. Agora, cuidado, pessoal. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Não é, portanto, pessoal, na sua essência, na sua matriz ontológica, o cheque ser pré-datado ou pós-datado. Veja que as relações em que estabelece um cheque ser pré-datado e pós-datado não é de regência da natureza do direito cambial, da sistemática que envolve os títulos de crédito. Pelo contrário. Inclusive, o próprio STJ, na súmula 370, reconhece, portanto, pessoal, a validade do vínculo obrigacional gerado pelo título de crédito cheque quando é configurado uma obrigação não cambial, mas uma obrigação civil comum, em que permite o pagamento dilatado do cheque. Veja que, inclusive, configura a sua apresentação antecipada como danos morais. Vamos aqui rapidamente, súmula 370 do STJ, a apresentação antecipada do cheque pré-datado ou pós-datado gera danos morais. Olha só, pessoal, caracteriza dano moral a apresentação antecipada do cheque pré-datado. Veja que o cheque, pessoal, ele é, sem sombra de dúvida, pessoal, um título de crédito. Em sendo um título de crédito, ele é regido por normas de natureza cambial, legislação, portanto, empresarial. Agora veja, quando esse título de crédito está associado a uma cláusula, a uma obrigação, portanto, indexada, consignada no título, desvirtua, portanto, quanto a essa cláusula aqui, pessoal, o seu vínculo cambial. Lembrar pontualmente, pessoal, que pelo próprio artigo 887, pessoal, o título de crédito ele somente produz efeitos quando preenche os requisitos da lei. Nesse contexto de consequência, pessoal, o cheque pré-datado ou pós-datado, ele não tem um viés de previsão normativa clara, pessoal, na legislação do título de crédito cheque. Nesse contexto de consequência, pessoal, não podemos olvidar, ignorar que o cheque é uma ordem incondicional de pagamento de determinada quantia. E nessa mesma matriz de consequência, pessoal, não podemos ignorar pontualmente que o cheque ele é pago à vista, não a prazo, não pré-datado e não pós-datado. Assim sendo, pessoal, fica claro que o cheque com essa cláusula adicional de pré-datado ou pós-datado, você estará configurando ao cheque as características ontológicas do título de crédito chamado nota promissória. Bem, pessoal, trazida essa raiz de ser, volto aqui para nós. Então, veja, os contratos de execução diferida são aqueles contratos que são firmados, mas o cumprimento, portanto, dessa obrigação avançada é para o futuro, é dilatada. Te dei como exemplo
um pagamento feito por nota promissória e te dei também como exemplo um pagamento feito por cheque pré-datado, pós-datado. Tudo bem? Veja que nesses dois exemplos, nesses casos, não tenha dúvida que o adimplemento da obrigação consignada no contrato é feito para frente, para o futuro. Não era, portanto, uma relação que leve em consideração o poder aquisitivo, mas sim, nesses dois exemplos, leva em relação a uma confiança, a um crédito, crédito, a uma relação de confiança depositada, portanto, ao devedor. Bem, dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, olha só, contrato de trato sucessivo, também chamado de contrato de execução continuada. Anotem aí. Olha só, pessoal, fica fácil com base nessas orientações passadas nos dois exemplos dos contratos, que o contrato de trato sucessivo, também chamado de execução continuada, é o contrato, é a avença, é o pacto, portanto, negocial, em que viabiliza, pessoal, a sua renovação periódica. De tal maneira e tal consequência, pessoal, que há, portanto, sucessivas prestações e, subsequentemente, pessoal, as sucessivas renovações das obrigações consignadas. Vou te trazer como exemplo um contrato de locação, tá? Vamos supor uma contratação, uma locação de um veículo, uma locação de um bem imóvel. Também os contratos que envolvem o financiamento, portanto, de um bem, levando em consideração, subsequentemente, pessoal, que há sucessividade de prestações. E, por via de reflexo e consequências, os contratos de prestação de serviços, tá? Desse eu coloco para vocês, como exemplo, os oferecidos pelas operadoras de linha móvel, como a Oi, a TIM, a Claro, a Vivo, né? Essas operadoras que te oferecem, portanto, tais planos em que há uma renovação continuada. Tudo bem? Bem, pessoal, feito tais expoentes, vamos aqui para a parte um pouco mais delicada, um pouco mais questionável, que é a classificação número 9 dos contratos, que requer bastante atenção. Eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, que eu vou extrapolar o tempo odierno dos 30 minutos, tá bom? Justamente para a gente encerrar esse módulo e já iniciarmos as análises dos princípios. Bem, primeiramente, pessoal, a classificação número 9 trata-se dos contratos civis, mercantis, de consumo de trabalho administrativo. Só a título de nota, eu também posso chamar os contratos de natureza civil como os contratos comuns, ou um contrato comum no singular. Por que isso? Porque existe um epicentro histórico do modelo europeu de chamar o direito civil da mesma forma de chamar como direito comum. São sinônimos, são matrizes da mesma essência, portanto. Em contrapartida, todos esses contratos, evidentemente, excluindo o de direito administrativo, não é um contrato de direito privado. Lembrar que, pontualmente, com o advento da reforma trabalhista atual de 2017, não obstante as mini-reformas subsequentes, ainda mais especificamente com o governo do atual presidente Bolsonaro, em razão da reforma trabalhista de 2017, época do governo Temer, é indiscutível, é indubitável que o direito do trabalho é ramo do direito privado, tá? Juntamente com o direito civil, o empresarial ou comercial. Bem, vamos aqui a essa classificação. Qual é a base ontológica dessa classificação? Bem, pessoal, essa classificação ela leva em consideração, portanto, dentro de uma sistemática do direito privado, excluindo o direito administrativo, as multiplicidades de contratos que podem ser aperfeiçoados dentro do sistema jurídico. E aí, nesse contexto, se o contrato ele é sistematizado e elaborado sobre a égide, portanto, do Código Civil Brasileiro, é, na sua essência, um contrato civil. Se ele é regido dentro da regra do Código Civil, mas especificamente apoiada nas regras do direito empresarial, até porque pela teoria de empresa, o artigo 966 em diante, nós temos aí, pessoal, a regência do direito comercial empresarial. Nesse sentido e consequência, nós temos os contratos mercantis ou de direito empresarial. Lembrar também, de forma associada, que temos uma série de contratos mercantis que não estão, portanto, no seu epicentro normativo no Código Civil. Estão espalhados em legislações próprias.
Subsequentemente, havendo a figura da relação jurídica de consumo, é, portanto, o contrato de consumo. Havendo, portanto, a regência pela legislação laboral brasileira, pela legislação do trabalho brasileiro, evidentemente, a regência é o contrato de trabalho. E por fim, pessoal, em razão do fenômeno licitatório e a conclusão da licitação é o fenômeno contratual, nós teremos, portanto, os contratos administrativos, ressalvado as situações em que vão envolver a dispensa de licitação, a licitação dita dispensável e a inexigibilidade de licitação. Assim sendo, remeto a tua atenção, remeto o teu estudo aos artigos 17, 24 e 25 da Lei 8666 de 93. Sem olvidar de esquecermos a redação do artigo 37, inciso 19 da Constituição, no que se refere, no que convém a análise dos contratos administrativos. E mais uma vez aqui, eu não estou excluindo os chamados convênios, que são celebrados, pessoal, entre unidades federativas e bem como entidades, comportando, portanto, matéria do direito administrativo. Mas veja que nosso centro de análise, portanto, vai ser esses contratos em especial. Bem, primeiramente, pessoal, nós temos que entender que a sistemática do direito civil e a sistemática empresarial, eles repousam as duas linhas em um mesmo códex normativo, que é o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 2012. Há, portanto, um mesmo códex, há, portanto, um mesmo código de normas. Nós poderíamos aprofundar mais acerca, portanto, da regência dos contratos mercantis, mas vamos estabelecer como mais divisor básico os contratos que sejam celebrados pelas pessoas civis e os contratos que são celebrados pelo âmbito empresarial. E esse mar divisor vai ser a redação do artigo 966 do Código Civil Brasileiro. O artigo 966 do Código Civil Brasileiro diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Bem, voltando aqui, pessoal, pelo artigo 966 em diante, nós temos a adoção da teoria de empresa. Então, veja, todo o livro 2 do Código Civil trata de uma matéria de direito empresarial. Subsequentemente, pessoal, nós podemos esquecer que o antigo e ainda em vigor Código Comercial Brasileiro, na sua primeira parte, foi revogado pelo próprio Código Civil Brasileiro. O Código Civil revogou a primeira parte do Código Comercial Brasileiro. De tal maneira e tal amplitude que, atualmente, não mais se adota a teoria dos atos de comércio. Se adota especificamente a teoria de empresa. Então, veja, se os contratos, na sua base, forem aperfeiçoados e regidos, pessoal, sem que haja uma característica mercantil, sem que haja, portanto, uma associação entre empresários, viabilizando, portanto, a circulação e a produção de bens e serviços, nós teremos categoricamente o contrato civil. Mas se esse contrato ele demonstrar essas características pontuais e específicas de estabelecer um fluxo quanto à organização dos fatores de produção, estabelecendo uma produção e circulação de bens. Mas não havendo, portanto, nesse contexto de consequência, pessoal, uma natureza civil do contrato, nós temos os contratos mercantis ou comerciais. Assim sendo, pessoal, eu posso ter uma compra e venda civil e uma compra e venda mercantil. Ambos são o que, gente? Compra e venda. Mas as regências pontuais e associadas são díspares. Aliás, pessoal, é bem lembrado que o Código Civil atual unificou as obrigações civis e comerciais em um mesmo Códex normativo, havendo, portanto, pessoal, de observar que o Código Civil ele trata de uma única singularidade de obrigações. E o que vai fazer, portanto, distinções pontuais é quanto o certo tratamento jurídico dado perante empresários negociando e em contrapartida
o empresário perante uma pessoa civil ou entre pessoas civis. Tudo bem? Em contrapartida, pessoal, nós temos os contratos que envolvem, pessoal, relação de consumo. E esses contratos que envolvem a relação de consumo têm como ponto modal de referência o consumidor, que é o destinatário final da cadeia produtiva de consumo. Eis a inteligência do artigo 2º do CDC, que diz o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aqui leva também em consideração, pessoal, que o consumidor, seja a pessoa física ou jurídica, está em grau de vulnerabilidade. Que vulnerabilidade é essa, pessoal? É a vulnerabilidade técnica, é a vulnerabilidade jurídica e a vulnerabilidade econômica. Pode ocorrer que tanto o consumidor quanto o fornecedor, eles não se encontram em vulnerabilidade econômica, até porque nós temos sim no país grande classe de ricos, pessoas, portanto, com um poder aquisitivo maior. Mas não significa dizer que vai se distorcer, que vai ser um fenômeno disruptivo das demais vulnerabilidades, que sejam técnica e jurídica. Assim sendo, pessoal, no que se refere a todo o conhecimento da produção, confecção, venda de um bem, bem como a técnica empregada para prestação de serviços, o consumidor ele não é obrigado a sabê-lo. Isso demonstra sua jaez de vulnerabilidade técnica. Em contrapartida, há uma vulnerabilidade jurídica. Bem, a lei de introdução às normas do direito brasileiro já alerta-nos que não pode alguém invocar, portanto, um sistema de direitos se não tiver uma precedência normativa. E na mesma medida, pessoal, ninguém poderá arguir desconhecimento da lei. Mas a questão pontual, pessoal, é o aparato, é a prerrogativa de defesa que é estabelecido pontualmente quanto ao arranjo jurídico, quanto às técnicas de elaboração desses contratos, quanto às minúcias do contrato, quanto àquelas cláusulas e suas disposições mais complexas que necessitam, portanto, do apropriado exercício por parte do hermenêutica, do exegeta do direito, conhecê-lo. Que uma pessoa comum, muitas vezes, pode ser bilionária, mas não consegue entender as tratativas porque é alheio a isso. Não é da sua função entender as prerrogativas mais minuciosas dos termos do contrato, ou mesmo ter um aporte jurídico necessário para apresentar todas as devidas orientações no momento da pactuação do contrato. Assim sendo, pessoal, um contrato que tem essas características de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica e pontuar a referência que o consumidor é o destinatário final da cadeia produtiva de consumo, ou seja, nós temos aqui categoricamente o contrato de consumo. E para finalizar, pessoal, sem muitas delongas, nós temos os contratos de trabalho, que abrange desde o voluntário, o trabalhador avulso e nesses demais elementos há o contrato de trabalho da modalidade contrato de emprego, cujo os polos da relação jurídica é o empregador e o empregado. Nesse contexto e nessa consequência, pessoal, eu gostaria de alertá-los que o contrato de emprego é uma das modalidades de contrato de trabalho. E assim sendo, nós temos um conceito imperativo do que é empregador e estar edificado no artigo 2º da CLT, que diz que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Vamos aqui mais uma vez, olha só, pessoal. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Veja aqui, a expressão é considera-se. Considerar é reconhecer uma multiplicidade de situações. E não é à toa, olha só, facinho aqui a cola, que existe empregadores por equiparação. Portanto, considerar, pessoal, não é estabelecer um viés único e singular, é reconhecer a possibilidade de existência de outras mais referências conceituais. Aliás, a expressão etimológica, perdoe-me, a palavra etimológica conceito vem de conceptum, que é conceber, que é a mesma essência dogmática
do conceito da essência de conceber, que envolve a fertilização ligada ao espermatozoide com o óvulo, propiciando a vida. Na mesma essência é trazido a ideia de considera-se ao empresário. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Vamos lá? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Bem, o que importa aqui, pessoal, é a interpretação social desse dispositivo com o artigo 3º, que diz o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sob dependência deste e mediante salário. Veja, pessoal, que aqui, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, eu identifico categoricamente, melhor, eu não, sou um mero aprendiz. Identificamos, portanto, pessoal, os requisitos chamados fáticos jurídicos de toda e qualquer relação jurídica de emprego. Nesse contexto, em consequência, identificamos a subordinação jurídica, a onerosidade, a habitualidade, a pessoalidade e a condição indiscutível de pessoa física do empregado. Beleza, pessoal? Então, recapitulando, a classificação número 4, pessoal, trata acerca, número 9, trata acerca da matriz normativa dos contratos. Contratos regidos entre pessoas civis, contrato civil. E aqui nós temos que lembrar em consideração que o próprio Códex Normativo do Direito Privado Brasileiro também inclui o direito de empresa. Só que no contrato mercantil nós estamos falando de uma relação negocial que envolve empresários, envolve pessoas que têm, portanto, pessoal, as condições mínimas de entender os aspectos mais minuciosos contratuais. É diferente do contrato celebrado entre pessoas civis, que pressupõe, portanto, pessoal, que há um direito comum, que não há uma situação, portanto, de desaguando em uma circulação de riqueza, uma prestação de serviço, portanto, pessoal, com o intuito objetivo de fomentar a atividade econômica empresarial. Tá? Tanto é que citei como exemplo, a compra e venda pode ser tanto uma compra e venda civil, como uma compra e venda mercantil. Consumidora, se há relação de consumo. E quem é o epicentro para identificarmos? O consumidor. O consumidor, portanto, é aquele que é o destinatário final da cadeia produtiva de consumo, sendo ele pessoa física ou jurídica, pouco importa nessa classificação aqui, portanto, lembrando que ele utiliza bens e utiliza serviços para si. Não há uma circunstância de revenda, tá? E nem de incrementar matéria-prima para a sua própria atividade produtiva. Nesse contexto de consequência, deve ser lembrado que o consumidor ele é dotado de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica, não necessariamente nessa ordem. De trabalho existe um caleidoscópio, existe uma multiplicidade de contratos de trabalho. Destaquei para vocês o de emprego, onde se exige como requisitos fáticos jurídicos da sua relação jurídica a presença da subordinação jurídica, da habitualidade, da onerosidade, da pessoalidade e da condição de pessoa física do empregado. E por fim, os contratos administrativos são aqueles, pessoal, que são regidos, portanto, com base essencialmente na Lei 8666 de 93, não obstante fazer também direta referência ao Código Civil, mas a regência deles é precedida de procedimento licitatório, que é prévio, que é vinculado, que é formal. Lembrar que na redação da Constituição fala que licitação é um processo. A licitação é um processo. Mas a Lei 8666 de 93 fala que é um procedimento. Fala pontualmente, pessoal, que é um procedimento. Fala que é um procedimento. Só um instantinho. Artigo 37 da Constituição. Vamos aqui. Aqui o que se fala, aqui se prova. Estamos aqui crescendo junto com você. Então vamos lá, pessoal. Olha só, inciso 21. Ressalvados os casos. Só um instantinho. Ressalvado os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. A Lei 8666 trata de procedimento, tomada de preço, concorrência, né? Procedimentos. Mas isso aí é uma opção normativa.
Alguns juristas, quando acontece isso, chama-se de erro de prognose do constituinte. Tá? Mas não vem ao caso, nossa matéria é direito privado. Pessoal, tranquilo, tá de boa. Vamos aqui a uma classificação muito da cara do civil, que envolve inclusive matemática pontual, que nós vamos estudar a formação dos contratos. Só advertindo vocês que o tema formação dos contratos nós vamos estudar em conjunto com o contrato de compra e venda, tá bom? Vamos estudar no mesmo bloco. Vai haver, portanto, uma apostila nova. Bem, os contratos ditos preliminares e definitivos, a classificação deles, pessoal, é quanto ao critério de definitividade do negócio jurídico. Veja que a classificação número 8 leva em consideração, pessoal, o modus operandi da execução e cumprimento, portanto, do contrato. Já aqui, pessoal, é o caráter de tornar o contrato definitivo. O que é isso? É o contrato ele estar, portanto, pessoal, passivo de plena produção dos efeitos jurídicos, à medida em que a manifestação de vontade ontológica ao momento do pacto se concretizou e o contrato, portanto, ele iniciou os seus procedimentos de produção dos seus efeitos, de forma preliminar ou de forma definitiva. Assim sendo, pessoal, o contrato é dito preliminar quando o negócio jurídico, pessoal, ele é meramente preparatório para um futuro contrato que vai ser o definitivo. Então veja, o contrato ele é dito preliminar quando ele é meramente preparatório para um vindouro, para um futuro contrato dito definitivo. E aí nos requer uma específica orientação transmitida no artigo 462 do Código Civil acerca dos chamados contratos preliminares. Bem, vem conosco aqui, 462 do Código Civil. Olha só, pessoal, olha o que diz. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Veja que ele deve conter o que, gente? Todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Dando a ideia de movimento, ou seja, o preliminar tem que ter os requisitos para o que, gente? Para o contrato definitivo. Mas o que seria, portanto, na dogmática doutrina, o que seria, portanto, o contrato preliminar? Bem, pessoal, se você for buscar em Álvaro Lis, Flávio Tartucci, Fábio Stozzi, vários doutrinadores, cada um vai dar um nome a esse contrato. Mas o contrato é em si preliminar. Mas você pode encontrar a expressão promessa de contratar, contrato preparatório ou simplesmente a expressão compromisso, dando significância à ideia de contrato preliminar. Eu tenho as minhas ressalvas, mas vamos em frente. Bem, contrato preliminar é contrato preliminar e, como dito, ele é um contrato preparatório para o contrato definitivo. Assim sendo, eu posso entender como contrato preliminar a convenção celebrada entre partes capazes que se valem, portanto, como um início, um estopim, para que seja, portanto, executado a atingir o fim, que é o contrato definitivo. Nesse contexto de consequência, pessoal, todo contrato preliminar ele deve possuir as características elementares e indissociáveis do contrato definitivo. Vou te dar como exemplo. Vamos supor pontualmente que as pessoas queiram comprar um imóvel. Bem, o contrato que vai reger a compra e aquisição do bem, pessoal, é o contrato de compra e venda do imóvel. Mas entenda pontualmente que se faz necessário, muitas vezes, um preparatório, pessoal. Pontualmente,